Há 8 anos atrás, depois de uma série de eventos super difíceis que estavam acontecendo na minha vida, e depois de décadas de repetição dolorosa, em que eu conseguia o que eu queria, perdia tudo, e conseguia o que eu queria, perdia tudo, e cada vez era maior o objetivo, cada vez era maior o tombo, e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Eventualmente, quando eu voltei para casa, depois de ser demitida de um trabalho que já era horrível, né, que não estava me pagando de acordo com o que tinha me prometido, eu estava entregando muito, tinha triplicado o faturamento da empresa que eu estava representando. E eu voltei para casa, nem sei como que eu dirigi. Eu morava em Dubai nessa época. E subi pro meu apartamento, sentei no chão no meu apartamento. E algo em mim desistiu. Não tinha mais forças para começar de novo, para tentar de novo, para fazer a mesma coisa de sempre. Algo em mim, então, se entregou, desistiu. Assumiu que não valia a pena continuar enfrentando, lutando, tentando, se esforçando para ter sempre os mesmos resultados. E o que eu experienciei depois dessa entrega foi algo fenomenal. É como se eu tivesse realmente sido resgatada de dentro de um poço escuro, cheio de água. Era assim que eu me sentia no mundo e eu nem sabia. Então era como se eu tivesse tudo abafado, a minha realidade, que eu experienciava era tudo escuro, era tudo difícil, desesperador. E eu então fui arremessada para fora, não para fora do meu corpo, continuei olhando através dos meus olhos, sentindo através dos meus sentidos, mas numa liberdade que eu nunca havia experienciado antes. Um sentimento de pura perfeição, puro amor, pura alegria, pura divindade. Eu estava sentada no chão quando isso aconteceu, então eu me levantei e eu pensei que eu tinha realmente morrido, porque 1 minuto atrás eu estava me sentindo muito mal e agora era o melhor sentimento que eu já tinha tido. Então eu olhei para trás para realmente verificar se o meu corpo não estava ali, se eu não tinha morrido. Quando eu percebi que não tava, eu falei, cara, eu tô viva, isso tá acontecendo. E comecei a olhar as minhas mãos e realmente pela primeira vez ver e sentir e experienciar a vida. Eu não tava viva antes. Não havia tempo e espaço também nessa realidade que eu estava habitando, que é essa que a gente vive, né? Eu percebi que a sensação de tempo, espaço e localização eram totalmente da mente, eram imaginadas, ilusões, né? Então, quando toda essa ilusão dissipou, ficou simplesmente a realidade, o todo, Deus, o universo, a gente, e as partículas de poeira no ar, e como se moviam como se fosse em câmera lenta. Havia um barulho bem alto, como se fosse um chiado, assim, da energia que realmente pairava no ar. E eu me dirigi à minha sacada, eu já morava lá há mais de 1 ano. E eu olhei, tinha um pequeno parque, assim, com verde do prédio, né? E depois vários prédios no horizonte. Eu já havia olhado 1000 vezes daquela sacada, mas aquele dia, naquele momento, foi a primeira vez que eu vi, que eu realmente estava presente, sem todo aquele barulho mental, as ansiedades, as frustrações, as expectativas. Pela primeira vez eu vi, e era lindo, o céu, o verde ali, os prédios, era lindo. Voltei de novo para dentro e simplesmente me ajoelhei, porque havia uma sensação de pura divindade ali, puro poder divino, sabe? Então eu me prostrei, me ajoelhei e realmente reverenciei isso, esse poder, essa energia, que eu era parte também. E não havia nada a pedir, era simplesmente perfeito, pura perfeição. E até o Jim Carrey, ele descreveu essa experiência do despertar, muito parecido com o que eu também senti e experienciei. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. A few months ago, after knowing Eckhart Tolle for a while and studying the books, I woke up and I suddenly got it, how thought was just an illusory thing, and how
thought is responsible for, if not all, most of the suffering we experience. And then I suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective. And I wondered, who is it that's aware that I'm thinking? And suddenly I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom from myself, from my problems. I saw that I was bigger than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. I was no longer a fragment of the universe. I was the universe. And ever since that day, I've been trying to get back there. It comes and it goes. It's like riding a wave. Sometimes I'm on, sometimes I'm off. But at least I know where I want to go. And I want to take as many people with me as I possibly can, because the feeling is amazing.